Muitos líderes foram empoderados para mostrar seus verdadeiros planos. Mas é interessante observar como todos andam em perfeita harmonia enquanto propagam os mesmos slogans. This pandemic has provided an opportunity. Here we are now with an economy in crisis, but with an incredible opportunity. It's certainly a major crisis, but it also offers us a unique opportunity. Unprecedented opportunity to rethink and reset. The great opportunity for reset. Opportunity for us to reset. For a reset. Parece até que todos eles frequentaram a mesma escola de pensamentos e estudaram com o mesmo professor. Some people would say this revolution is characterized by the fight of robots against human beings. And we will win this fight. Hoje, Klaus Schwab é o fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial e que pretende dar início aos seus sombrios planos, dizendo que está saindo de cena. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Adeus, Klaus Schwab, fundador e líder do Fórum Econômico Mundial, será substituído em janeiro de 2025 por alguém mais jovem e mais capaz para cumprir os planos da elite mundial e acelerar a agenda global. Por um acaso você sabe o que isso realmente significa? Estamos falando agora de tirar os planos do papel que foram confabulados principalmente pela cabeça de Klaus Schwab e acelerar isso agora para que se cumpra a agenda 2030. Se eu pudesse dar um conselho nesse momento, enquanto estamos em 2024, seria: prepare-se, pois as coisas agora começarão a acontecer diante dos nossos olhos. Fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab deixará o cargo executivo. Obviamente, a elite mundial agora movimentou seus pauzinhos para que Klaus Schwab saia. É necessário alguém com mais vitalidade. Klaus Schwab já tem mais de 85 anos. Klaus Schwab foi uma bela de uma cabeça pensante, uma marionete da elite mundial, mas agora é necessário mais vitalidade. Obviamente, ele sairá por cima, dizendo que, do nada, de repente, ele quis sair ali do cargo de presidência do Fórum Econômico Mundial. Mas, quando observamos a história por trás de tudo isso, nós vemos que agora eles querem acelerar os planos da própria elite mundial, principalmente a Agenda 2030. Essa matéria diz assim: o fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, irá afastar-se da função de dirigir o encontro global desde que o fundou em 1971. E como é que toda essa história pode envolver também o Brasil e, particularmente, diante de tudo o que está acontecendo, você já viu que o Brasil é praticamente aí um parque de diversões da elite mundial, um cassino, onde eles mantêm os seus escravos na rédea, fazendo com que esses escravos lhe proporcionem muito, mas muito lucro. Quem é que se lembra dessa matéria que você está vendo aí e que vamos fazer um react agora, quando falamos em 2021, no pico da pandemia do C-19, onde Klaus Schwab anunciou os planos de um grande reset. Vamos refrescar a memória juntos aí. Temos contribuições de Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, da diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, e de muitos outros na próxima hora e 15 minutos. Pessoas importantes, tá? O diretor-geral da ONU, nós temos aí o rei Charles, que agora é rei, no caso na época ele ainda era o príncipe Charles, agora ele é um rei, e também temos aí a diretora do FMI. Nesse momento, eles anunciam os planos no papel ainda de grande reset. Muitas pessoas na época pensavam que isso ia acontecer assim de um mês para o outro, de um ano para o outro, mas não. Tudo isso é projetado com calma e um vai passando para o outro para que se cumpra quando chegar o momento, que provavelmente é a partir do ano de 2030. Vamos continuar. Mas, para começarmos, vamos ouvir o presidente executivo e fundador do Fórum, professor Klaus Schwab. Obrigado, Adrian. É óbvio que estamos enfrentando a crise mais severa da história mundial, desde a Segunda Guerra Mundial, sem precedentes em sua gravidade. Há 75 anos, países e pessoas se uniram para moldar a ordem global do pós-guerra, que nos trouxe décadas de paz,
aumento da cooperação global e prosperidade para centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. A ordem global é uma ordem mundial, a velha ordem que estamos vivendo atualmente, tá? Perceba o que ele vai dizer nesse momento. A crise da Covid-19 mostrou-nos que os nossos antigos sistemas já não são adequados para o século XXI. Em resumo, precisamos de um grande reinício. Mobilizar todos os constituintes da nossa sociedade global para trabalharem juntos. Não podemos perder esta oportunidade única. Por isso, agradeço por estarmos juntos para este anúncio da iniciativa Grande Reinício, não apenas com a presença de Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, mas também com representantes de organizações internacionais. Nós estamos falando do diretor da ONU, como você vai ver ele falar agora, mas perceba que ele disse que aquela velha ordem precisava ser substituída e sim, o Grande Reset, essa iniciativa do Fórum Econômico Mundial e de Klaus Schwab foi aceita pela própria elite mundial e está em plena execução, porém ainda está no papel. A pandemia foi apenas um grande teste de algo maior que está por vir e que eles mesmos, inclusive a própria ONU já disse que não é algo que pode vir, mas sim algo que irá acontecer, nós só não sabemos quando. Vamos ver ele falando aí. Professor Schwab, participantes, senhoras e senhores, envio-lhes minhas calorosas saudações e melhores votos no lançamento do Grande Reinício. A ameaça das mudanças climáticas tem sido mais gradual. É uma oportunidade única que talvez nunca tenhamos novamente. Então, nós vemos aí agora o Rei Charles falando principalmente sobre mudanças climáticas. A Agenda 2030 da ONU, conforme você está vendo, tem ali o seu 13º objetivo, que é o mais importante. E é por isso que o olho que tudo vê, o grande arquiteto do universo dentro da maçonaria, né? O grande olho está ali, desenhado no seu símbolo de 13º objetivo, para que eles possam mostrar que é com isso que irão iniciar o processo da Agenda 2030, tá? A matéria de Klaus Schwab continua dizendo aí como ele decidiu, né, sair do seu cargo, ele sair, entre aspas, pois nós sabemos que a elite mundial agora precisa de alguém com mais vitalidade, com mais força, alguém jovem, com a cabeça necessária para fazer com que esses planos saiam do papel e fazer com que isso se cumpra, tá? Então o que eles dizem? Diz que Schwab não nomeou ainda o seu sucessor. Na verdade, eles já têm esse cara como uma carta na manga, que na verdade se chama Board Brand, mas que exatamente ainda não decidiram se realmente será ou não. Só saberemos isso em janeiro de 2025, quando anunciarem aí o novo líder do Fórum Econômico Mundial. E por que isso? Porque agora eles estão dizendo que o Fórum Econômico Mundial se transformará em uma plataforma de convocação para a principal instituição global de cooperação público-privada, ou seja, governo e empresas, ou seja, os governos e a elite mundial estarão unidas nessa estrutura de governança que deverá mudar o resultado de toda essa evolução. É o que eles mesmos estão dizendo, estão prometendo iniciar isso em janeiro de 2025. Governos e empresas, como as próprias empresas da elite mundial, pessoas que controlam o mundo, nesse momento se colocando em prontidão para tirar do papel todos esses planos. E o que o Brasil tem a ver com isso tudo? Como é que nós podemos observar toda essa história? Nós, olhando essa outra matéria, que foi feita pelo portal O Globo, curiosamente, por um cara que você provavelmente conhece, Luciano Huck. Esse cara está também envolvido com todas essas mudanças, e nessa matéria ele diz assim: o Brasil, ele precisa parar de olhar para revoluções industriais do passado, porque isso foi falado ao próprio Luciano Huck em uma entrevista feita por ele com o próprio Klaus Schwab. Primeiramente, eu sempre vejo o lado positivo. Claro, todas essas tecnologias que chamamos de quarta revolução industrial, onde a inteligência artificial é a mais recente, a mais impactante, uma mudança de jogo
Mas existem outras tecnologias, é claro, como blockchain, metaverso e computação quântica. Todas essas tecnologias se unem e terão um impacto sistêmico fundamental e duradouro em nossas vidas. O problema com essas novas tecnologias, se olharmos para isso, a quarta revolução industrial, se comparada às anteriores, é a velocidade e complexidade surpreendentes. Na matéria, conforme você está vendo, Luciano Huck diz assim que ele, por ser um cara que já visitou muitas casas, muitas famílias e já viu grandes problemas no Brasil, não pode de forma alguma ficar de fora de algo que pode trazer uma grande mudança para o nosso país. Nesse momento, nós conseguimos ver a elite mundial manipulando uma coisa que muitas pessoas pensaram que era algo bobo. Essa cartinha aí, de um jogo que foi criado em 1995 com uma grande finalidade por trás dele: mostrar que a agenda global era algo realmente real. As cartas trouxeram inúmeras informações de acontecimentos que ocorreram depois da sua criação. Uma delas faz referência ao nosso país, ao Brasil, onde eles dizem assim que todas as riquezas e bens materiais que temos hoje na nossa nação deverão ser transferidas para as mãos de quem realmente sabe controlar. Não é do povo brasileiro, não é nas mãos das empresas brasileiras, não é nas mãos do governo brasileiro, mas sim nas mãos da elite mundial. E é por isso que Klaus Schwab, o Fórum Econômico Mundial e grandes líderes estão de olho no Brasil há muito tempo, movimentando seus pauzinhos para escravizar cada vez mais as pessoas, fazer com que virem cada vez mais uma massa de manobra para alimentar a elite mundial e, obviamente, com isso, ficarem muito mais suscetíveis a tomarem os bens materiais. E nessa outra matéria aí, nós vemos claramente Klaus Schwab, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, falando a respeito de que eles devem tornar o Brasil em uma grande eco-power, uma grande potência ecológica, obviamente por conta das riquezas naturais, e que deve-se olhar para a quarta revolução industrial, não para as outras. Por que isso? De quarta revolução industrial, substituição dos trabalhos humanos pelo trabalho de máquinas. Por que ele está falando isso? Está falando para alertar as pessoas? Não. Ele está falando para alertar os governantes do Brasil, para alertar os líderes que trabalham para a elite mundial aqui, de que devemos implementar isso rápido para que eles possam substituir de forma pesada o trabalho em massa por trabalho de máquinas. E assim, no futuro, executar a tão falada redução populacional descrita nas Pedras Guias da Geórgia. São planos da própria elite mundial que estão em completo andamento. Inclusive, o próprio Klaus Schwab, recentemente, em uma das suas palestras nos Emirados Árabes, deixou muito claro o que irá acontecer com motoristas de aplicativo como Uber, por exemplo, e simplesmente como resolver o problema do trânsito em uma cidade como Los Angeles. Vamos assistir juntos aí, para que eu possa finalizar o vídeo, falar um pouco mais sobre Klaus Schwab e mostrar aí, não o que ele pensa, mas os planos da própria elite mundial. Olha o que ele fala sobre 2030 e a cidade de Los Angeles. Veja aí. Encontramo-nos para o 20º encontro. Espero ainda ter o prazer de ser convidado para a reunião. Quando nos encontrarmos para a 20ª Cimeira da Governança, você poderá utilizar um aplicativo semelhante ao Uber, porém com uma finalidade distinta. Não será mais para chamar um motorista. Preste atenção, tá? Não será mais para chamar um motorista. Por quê? Motoristas em 2030 serão substituídos. Você que trabalha com isso, prepare-se, pois não vão precisar mais de você. Além de muitos outros empregos, obviamente, né? Vamos lá. E sim para realizar outras atividades relacionadas ao evento. Um carro automaticamente guiado, um carro autônomo, virá até o seu hotel ou onde quer que você esteja e o levará para o aeroporto. Não. Los Angeles é uma das cidades com o tráfego mais intenso. Fui informado de que até o ano de 2030, a cidade de Los Angeles terá alcançado a meta de se tornar livre de carros particulares. E isso proporcionará a incrível oportunidade de transformar as rodovias em espaços verdes, como parques e outras áreas públicas de convivência e lazer. Ou seja,
aparentemente, pelo andar da carruagem, chegará um momento no mundo em que carros particulares não serão usados como não poderão ser usados. Eu não sei se você já assistiu aquele filme chamado Minority Report, mas ali somente carros autônomos, da forma que ele falou, são utilizados. As pessoas não vão poder dirigir os seus carros, elas terão que entrar em um carro autônomo e seguir aquele fluxo da forma que deve ser seguido para não atrapalhar o trânsito e deixar que esses carros sozinhos façam as coisas. Sem motoristas de aplicativo, empregos sendo substituídos. Esses são apenas pontos soltos, os quais eu estou citando aqui, sobre a substituição em massa de empregos diante da própria Agenda 2030 e que agora, a partir de janeiro de 2025, tiram Klaus Schwab e colocam alguém que irá realizar aí a retirada desses planos do papel e colocar isso em prática para que detalhes como esse que você viu aí se cumpram até 2030 ou a partir de 2030. Eu espero que os seus olhos estejam abrindo diante de tudo isso. Eu espero que você comece a movimentar a sua própria vida para se preparar diante do que está por vir. Eu espero que isso possa ter te ajudado. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo, passe essa mensagem para frente. Não esqueça, se for novo ou nova, inscreva-se aqui nesse canal e logo mais eu volto com mais informações que possam aí abrir a sua mente, abrir os seus olhos diante desse sistema que nós vivemos. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.